sobre esse ano que passou agora, 2013, para a gente saber a opinião, né? Deles que ele já foi um homem público e a Célia já foi candidata a prefeita em São Lourenço. Boa tarde, Tenório. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, amigo Pablo. Boa tarde, amigos da Rádio Alternativa, amigos de São Lourenço. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Aloysio, Fabrício. Boa tarde aos queridos ouvintes da Rádio Alternativa. É um grande prazer estar aqui de novo. Prazer receber vocês aqui no nosso estúdio, que a gente às vezes fica procurando e não acha. Ontem tentei ligar para o Tenório o tempo todo, mas o telefone não atende, é uma coisa terrível esse rapaz. Tenório, vamos começar, vamos conversar sobre, não fazendo uma comparação, que isso eu acho que não tem nada a ver, mas na sua época, nós tivemos aqui na segunda-feira agora, nós tivemos na quarta-feira a vice-prefeita Patrícia Lessa falando sobre a saúde de São Lourenço, elogiando muito na época que ela era assistente lá, era assessora do secretário, né? E era no seu mandato, quando você era prefeito. Qual é o tipo de comparação que você pode fazer da saúde do seu mandato, da saúde que está acontecendo agora aqui em São Lourenço? Eu gostaria, em primeiro lugar, né, agradecer a Patrícia Lessa, né, vice-prefeita, por ter realmente elogiado o nosso mandato no período que ela e o pai dela, o doutor Lessa, assessoravam na saúde. O pai era secretário, ela tinha um cargo na saúde, e eles fizeram, junto com a minha administração, um bom trabalho. A saúde ia muito bem. Por quê? Porque todas as secretarias só funcionam se o prefeito der o suporte. Se não tiver o suporte, se não tiver o dinheiro para poder fazer, não funciona. A saúde, na nossa época, a gente gastava em torno de 27% de todo o orçamento do município na saúde. Hoje, eu tenho visto que tem sido gasto 16%, 17%, e diz que querem chegar a 15%, 18%. Então, que seja 20%, é muito pouco. 27% já não era o suficiente. A saúde realmente a demanda é muito grande. Então, nós dávamos a condição para que o secretário fizesse um bom governo. Repassávamos os recursos, porque sem dinheiro ninguém faz nada. O atual secretário, eu não digo que ele tenha culpa pelo caos que está hoje na saúde, porque não tem sido repassado a ele os recursos necessários para poder fazer um bom trabalho na saúde, porque sem dinheiro não faz. Então, agradecer a Patrícia por ter elogiado o nosso mandato na área de saúde, porque realmente a saúde era bem melhor. É lógico que existiam problemas, porque problemas sempre existem, mas com certeza nós tínhamos medicamentos, exames. Uma vez eu vi no jornal que um ano foi feito 12 mil exames no atual mandato. A gente fazia 10 mil por mês exame de sangue. Então, porque a gente tinha um laboratório próprio. E aí a gente conseguia, com esse laboratório próprio, fazer um número maior de exames. Então, era de a Patrícia dizer que realmente eu fico satisfeito de saber que nós fizemos um bom governo na saúde, né? E que a saúde realmente foi muito melhor. E o nosso povo está sofrendo muito, porque às vezes deixa de comprar uma comida, pagar um aluguel, pagar uma luz, uma água, para pagar um exame, um remédio que não está sendo hoje. Eu conversando com a Patrícia, eu até elogiei o Mauro da Saúde. O Mauro é um excelente administrador, tanto que ele é convidado para ser presidente de um monte de coisa aí ligada à saúde. Então, mas o Mauro precisa de ajuda. Ele precisa ter o que eu acho que teve na sua época, quando tinha um administrador e tinha também as pessoas que tomavam conta da saúde, né? Que você deu poderes às pessoas para cada um no seu ramo tomar conta da saúde. Poder e dinheiro, né? Quer passar o dinheiro. Não adianta o poder e não passar o dinheiro, que não resolve nada. O que reclamam muito lá, Tenório, é que a licitação da saúde, ela não é feita na saúde, ela é feita na prefeitura. E ela é feita por pessoas que não têm conhecimento do material que é necessário para a saúde. Por exemplo, as gases são muito abertas. Qualidade do material. Entendeu? Então, é porque as pessoas, não é por maldade, é que as pessoas não têm conhecimento. Por isso é que eu digo, cada um tem que tomar conta do seu cargo. Você, como prefeito, administrar a cidade,
e os seus assessores, os seus secretários tomarem conta da cidade. É o mais importante, porque você sozinho não pode tomar conta de tudo. Você pode mandar as coisas, mas nem tudo chega ao conhecimento do prefeito. Na sua época, a gente via que as coisas davam certo porque você dava a autonomia para eles fazerem alguma coisa. Para trabalhar. O Mauro, como você já falou, você tem razão. Eu não vejo que o Mauro tem assim, a grande culpa desse caos na saúde. Ele foi meu secretário no meu primeiro mandato, eu lembro, de saúde. E fez um bom governo, porque eu repassava os recursos para ele trabalhar. E sem dinheiro não adianta. Se ele fazer mágica, não adianta. O cara pode ser muito bom, mas se não passar o dinheiro para ele comprar, para ele pagar o exame, para ele pagar uma tomografia, para ele abastecer o carro, para ele pagar a diária para o motorista, que tem casos que hoje eu não sei, mas há um tempo atrás era uma dificuldade nesse atual mandato dos motoristas até para pegar a diária para viajar. Como é que o motorista vai trabalhar satisfeito desse jeito? Então, você dando a condição, o secretário faz o seu trabalho. Mas se não der condição mágica, ninguém faz. A saúde é um poço sem fundo? A saúde não é que ela é um poço sem fundo. A demanda da saúde é muito grande. Você pode fazer uma saúde boa. Fazer uma saúde, eu acredito que eu fiz uma saúde boa. Mas fazer uma saúde ótima com tudo é praticamente realmente impossível, porque medicamentos são caros, exames são caros. Os médicos, os profissionais da área de saúde que estudaram para isso, o valor merecido, é um preço também alto. Então, realmente, a saúde é muito difícil. Se você não souber trabalhar, souber enxugar, souber não encher de gente que não é necessário, e saber comprar as coisas direito, e botar as pessoas em certos lugares certos para poder ver onde está o problema, entendeu? Se é no posto de saúde, se o problema está na policlínica, e está ali presente o secretário, tá, as pessoas passando para o prefeito as suas necessidades. O prefeito atendendo dentro do possível, que realmente tudo, 100%, ninguém nunca vai conseguir atender. Mas pode fazer uma saúde muito boa, como eu fiz nos meus 2 mandatos, que a população hoje vê a diferença de um para o outro, não digo uma comparação, mas vê o que tinha antes, o que tem hoje. Então, a nossa amiga Célia Cavalcante também trabalhou muito na prefeitura, principalmente na educação, né, Célia? Foi. E eu vou fazer a mesma pergunta do Tenório, vou fazer para você. Em termos não de comparação, mas de saber de como é que foi uma, como é que foi a outra. Até parece, a palavra comparação, ela sempre aparece. O que você vê? Como é que está isso aí? Como é que você vê hoje? Eu sei que você não está muito presente em São Lourenço, mas tenho certeza que és muito bem informada. Obrigada. Realmente eu tenho estado fora, né? Estive em São Paulo, tive aquele problema de saúde com meu pai, que veio a falecer. Até queria aproveitar de falar sobre a educação. Eu queria agradecer as pessoas, né? O apoio que eu tive de todo mundo, as orações. Queria agradecer muito, que foi muito importante nesse momento difícil. Bom, eu realmente, assim, estou a par, mas não estou muito a par devido à minha ausência na cidade, né? Antes de falar, assim, especificamente da educação, porque eu passei pelo SAI, pela ação social, eu acho que, quando você perguntou se a saúde é um poço sem fundo, eu acho o seguinte: o que deixou de ser feito, quando deixa de ser feito o básico, aí realmente é um problema muito sério. O atendimento básico da saúde. E é o que deixou de ser feito. Você entendeu? O que é o atendimento básico? É a base. O que é a base? Se não tem uma base, você não tem uma estrutura. Ou seja, os médicos, né, da saúde da família, acompanhar. Porque você, ao mesmo tempo que você caminha com o tratamento, você tem que caminhar com uma prevenção para evitar que haja novas doenças. Para evitar que aquela doença se transforme, por exemplo, um diabético. Ele faz parte do quê? Da atenção básica, porque ele precisa de medicamentos contínuos, ele precisa de uma atenção mensal, né, semanal. Por quê? Porque se ele não cuidar dessa doença, ele vai virar o quê? Uma coisa muito pior, né? Ele vai ter consequências mais graves. Então, quando eu costumo dizer o seguinte, na educação, quando eu fazia reunião com meus diretores, se eles tiverem discussões, eles vão se lembrar. Eu falava, me traz a lista de tudo que você precisa.
no final do ano, antes de encerrar o ano, para começar o outro ano, eu falava, me traz a lista que vocês vão precisar, material escolar, obra, tudo que está faltando. Aí eles me traziam. Depois que eles me traziam, eu sentava com um por um e falava, não tem jeito de atender a tudo. É impossível você atender a tudo. Mas, eu sei que tudo é importante, mas existe o essencial. O prioritário. O prioritário. Aquilo não pode deixar de faltar, porque se aquilo faltar, a máquina para de andar. Entendeu? Então, o que eu sinto, que eu fico muito triste, é que o essencial está deixando de ser feito. Né? E isso é muito triste, porque a partir do momento que você não dá, primeiro, eu acho que para você cobrar alguma coisa, você tem que realmente oferecer alguma coisa primeiro. Se você não dá um salário digno, você vai cobrar um serviço digno como? Fala para mim. O professor, foi instituído o piso nacional há muito tempo, o nosso piso era muito acima dele. E hoje parece que não tem acontecido isso, porque não houve um acompanhamento, não só a nível da educação, a nível de todo o salário da prefeitura, a gente sabe que está defasado, né? Então, o que acontece? A pessoa já vai lá trabalhar, o professor, por exemplo, tem professor que a gente sabe que tem 3 turnos, pegam 3 escolas, de manhã, de tarde, de noite, porque precisa. Ele fica desgastado também, né? Ele fica desgastado, porque a sala de aula é altamente desgastante. E ele não tem o tempo necessário para preparar, porque o professor não é só aquele momento que está na sala de aula. Ele tem que ter um momento fora da sala de aula para ele preparar a sua aula para levar o aluno. Ele não vai chegar lá na hora e pôr no quadro negro que vem na cabeça dele. Ele tem toda uma preparação para o ano, para o semestre, para o bimestre. Então, ele tem que se preparar, ele tem que se reciclar, ele tem que ter isso tudo. Então, quando eu encontro com as pessoas na educação, eles, né, o pessoal me abraça, que saudade. Realmente foi, de todas as áreas que eu atuei, foi a que eu mais gostei, porque eu sempre digo, eu só acredito numa mudança real na sociedade a partir da educação. Você tem que dar condições à pessoa, ao ser humano, dele se desenvolver e dele ter o seu próprio pensamento, defender suas ideias, porque só assim o povo vai crescer, gente. Não existe outra maneira de você crescer se não for por isso, né? E eu fico triste quando eu vejo que como é que você tem que dar condições. E a educação infantil é a base. A criança ela tem que ser preparada até os 6 anos. Então, a gente tinha toda essa atenção na educação básica. Por quê? Porque uma criança que chega bem preparada, estimulada e bem alimentada, para alfabetizar, dali ela deslancha. Existia na sua época o problema no transporte escolar também, não? Olha, existir sempre existe. Tá? Não vou te dizer que não existiu. Mas, assim, eu fiquei sabendo durante a campanha, quando eu fui aqui saindo aqui da Federal, como é que chama aquela área rural que sai da Federal? A frente do portal direito? Esqueci o nome também. Tem uma... Passa o portal vira direita. Aí perto do sítio do Caveirinho ali, tem o campo de futebol do Caveirinho ali. Um abraço feio, Caveirinho. Esse pessoal, ele é atendido pela nossa educação, porque é São Lourenço. Eu cheguei lá e fiquei triste, porque as crianças falavam assim, a gente tem reforço depois da aula, mas a gente tem que voltar a pé. E o transporte escolar é principalmente para essas crianças mais longe não terem que caminhar, né? Então, realmente, a gente tinha problemas, mas a gente procurava sanar da melhor maneira possível, conversava, a gente abria inscrição, né? O pessoal do transporte atendia, escutava. Então, realmente, assim, a gente fica triste quando a gente vê que muita coisa que podia estar acontecendo não está acontecendo, principalmente porque a gente sabe que hoje tem recursos, porque já teve um aumento de IPTU. Esse problema de transporte, eu não sei porque, parece que cortaram também o passe escolar no transporte coletivo, né? Eu acho que não tem mais aquele... Eu acho que cortaram. Cortaram, aí fica complicado isso aí para a criançada. Então tem que ter, mas tem que ter mais carro, mais ônibus, mais isso para buscar as crianças. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho rapidinho aqui para a gente, os nossos apoiadores culturais, e a gente volta em seguida conversando com o Tenório Cavalcante e Célia Cavalcante. Vamos lá. Hora certa. 12h31.
minutos. Projeto fim de ano, o ABC da construção. Aproveite o 13º e prepare a casa para as festas. Aqui é fácil fazer uma reforma rápida. Confira! Azulejo Ideale 32 por 57 traços a apenas 10 de 1,39. Vaso com caixa acoplada Insepa Flamingo Plus, só 10 de 29,90. 13º na mão e sua casa renovada agora mesmo. Tudo em 10 vezes sem juros no carnê, cheque ou cartão. Projeto fim de ano, o ABC da construção. Assim fica fácil construir. Tsunami Informática, oficina especializada em manutenção de computadores, tablets e celulares. Agora também produtos eletrônicos em geral, venda de equipamentos e acessórios para o seu computador. Seu eletrônico quebrou? Nós temos a solução. Tsunami Informática, Avenida Dom Pedro II, 822. Telefone 3331-8569. Tsunami Informática. Morador de São Lourenço, o Centro Hidroterápico Balneário informa que, para melhor atendê-los, dispõe de um bilhete para a sauna, com um super desconto e sem pagar entrada no parque. Confira, não percam os lançamentos. Banhos aromáticos mix, banhos com água sulfurosa, que são extremamente relaxantes e anti-estresse, alivia dores musculares e proporciona momentos de bem-estar. Os banhos mix são tangerina e erva doce, eucalipto e gerânio, capim-limão e lavanda, laranja e limão. Isso tudo é porque você merece. Balneário Parque das Águas. São Lourenço Jornal, tradição e credibilidade. São Lourenço Jornal, trabalho em prol de nossa cidade. Temos variedade, essa séria e nossa amizade. São Lourenço Jornal. Jornal. Quer ficar bem informado? Acesse www.saolourencojornal.com.br ou no facebook.com.br/São Lourenço Jornal. Mais uma vez, eu quero comunicar a todos que a família da senhora Terezinha Taveira é mãe do nosso amigo Djalma. Djalma, todo mundo sabe, o Djalma costureiro, faz uma roupa bacana pra caramba. Está convidando a todos para irem à missa de 7º dia, na Igreja Matriz, hoje às 18 horas. Não esqueçam, os amigos da família da senhora Terezinha Taveira, comparecer à Igreja Matriz às 18 horas para a missa de 7º dia. E também não esquecer, pessoal, amanhã a Sociedade Musical Antônio de Lourenço vai se apresentar lá no Calçadão. Vamos lá prestigiar a banda, porque isso é nosso patrimônio. A gente tem que dar valor às coisas que são nossas aqui. O turista que vem para cá adora ver isso, e a gente precisa também. Então vamos comparecer aí, o povo da cidade, vamos sair de casa, aí depois vai todo mundo rebolar lá no forró da praça. Né, Pablito? Eu vou. Então tá. Tenório, a gente estava conversando fora aqui do ar sobre a unidade de pronto atendimento. A UPA. Eu não sei quais foram os vereadores. Os vereadores que realmente têm feito a oposição, que é o Chopin, o Evaldo e o Abel. Um dos três fizeram algum requerimento sobre a questão da UPA. Acho que foi o Chopin. Eles não me passaram ainda. Eu fico intrigado. Como é que uma obra importante dessa está parada, não conclui, não vai para frente, não vai para trás? E aquilo ali, eu me lembro, é uma obra, é um recurso, a UPA, é um recurso, se eu tiver, posso estar enganado, mas eu tenho 99% de certeza do que eu vou falar. É um recurso específico destinado para a construção da UPA. Eu cheguei aqui na cidade, vieram me falar que a UPA estava parada, que ela não iria ser concluída. Não estou dizendo que é verdade, nem que é mentira. Eu pedi para os três vereadores que realmente questionam, que fazem realmente, que têm feito requerimentos importantes lá na Câmara, que são ligados à nossa base, que entender, porque diz que vai entregar para o hospital. Como é que vai entregar uma obra que ela é feita para poder construir essa unidade básica, que é uma verba, se não me engano, do governo federal, que passa para o Estado passa para o município.
ela não, no meu entendimento, a lei não permite que seja passada para o hospital, ela tem que ser a UPA mesmo, entendeu? Ela tem que ser concluída e tem que ser feita a UPA, no meu entendimento. Quando eu fui prefeito, no meu primeiro mandato, eu recebi uma verba semelhante a essa para o Hospital de São Lourenço, onde hoje tem a hemodiálise, tem a parte de criança, tem neonatal, que é no lado esquerdo, ali do hospital, aquela lateral toda foi ampliada no meu primeiro mandato. Você fez também, acho que foi a unidade de oxigênio, não foi? O oxigênio também estava ali, não foi a obra, né? A obra. A obra onde está, não coloquei oxigênio, mas a obra. Então, nós ganhamos um recurso próprio para ali. Aí eu fiz a obra, o dinheiro do projeto que tinha, deu e sobrou. Tinha um projeto, nós fizemos uma licitação bem feita, sobrou um pouco de dinheiro. Com essa sobra, eu fiz mais um pouco de obra, se eu não me engano, foi essa parte do oxigênio, ampliei e fiz algumas modificações ali naquela obra do hospital, era o Roberto Lopes, que gerenciava, e junto com o pessoal da prefeitura, e nós ampliamos um pouco a mais do que era o projeto. Ampliamos, não foi feito a mais não. Fizemos mais do que era de direito. Você acredita que eu tive que ir, eu fui o Tribunal de Contas do Estado, depois da União, me condenou na época a me devolver, isso aí há, acho que 18 anos atrás, foi em 97, 98, não, 15 anos atrás, a me devolver 300 e poucos mil, porque eu fiz a obra a mais. Fui ganhar no TCU, no Tribunal de Contas da União. Em última instância, eu consegui provar que eu ia fazer o quê? Eu ia botar o dinheiro no bolso. Eu já estava lá a mais. Eu fiz mais obra. Por fazer a mais, queriam que eu devolvesse 350 mil há 15 anos atrás. Hoje deve ser 600 mil. E ganhei em última instância. Então, eu fico pensando que era uma obra específica, um recurso próprio para aquilo. E fico pensando, a UPA, que é um recurso próprio, que é uma obra, eu acho que até maior do que aquela que eu vi no hospital, é uma obra de grande importância. Como é que ela vem um recurso para uma UPA e vai fazer outra coisa? Eu acho que isso aí não vai dar certo. E talvez o prefeito futuramente tenha que devolver dinheiro do bolso aí, porque o dinheiro da UPA é para fazer a UPA. E a UPA é importante para o município, para a região. Eu não entendo por que uma hora dessa está parada. Eu gostaria que os vereadores, nós vereadores, sim, que chegassem a requerimento, quero dar os parabéns ao Evaldo Pinabel, que tem me dado um suporte em informações muito grande, tem feito um bom trabalho a nível de oposição, entendeu? O Luizinho também é da nossa bancada, mas votou agora contra o IPTU, mas é amigo nosso também, mas os três fazem os requerimentos principais, são os três vereadores. Então, essa questão da UPA tem que ser solucionada, tem que ser revisto. Uma obra dessa importância não pode ficar parada. Daqui a pouco ela está depreciada, daqui a pouco o dinheiro que teria não dá mais, porque vai aumentar. O cimento aumenta, a pedra aumenta, a mão de obra aumenta. Então, o recurso que vem, dizer que ela está parada, daqui a pouco nem ele, nem nenhum prefeito que entrar vai conseguir concluir, a não ser que consiga um aditivo do governo federal ou do governo estadual para poder concluir essa obra, ou botar dinheiro do município, que não tem. E esses aditivos são muito difíceis de conseguir. Ficou assim um pouco no ar, né, para toda a população de São Lourenço, inclusive para as pessoas que estão ligadas a isso aí. Por que a UPA parou? Por que não continuou isso? Por que houve essa... a gente não entende porque tem que fazer licitação de empresas lá de fora. Eu pergunto a você, como leigo no assunto, não teria condição da prefeitura tocar essa obra? Não, uma obra de porte desse tamanho não tem que ser terceirizado mesmo, porque a prefeitura não tem, assim, não digo assim técnicos, tem outras coisas a serem olhadas, como calçamento, assim, maiores, que a gente não tem gente para isso. Mas ela não poderia contratar pedreiros, contratar isso para fazer isso aí? A empresa terceirizada, se ela for uma empresa boa, ela consegue gerenciar melhor do que o município. Acaba a obra saindo realmente mais bem feita, mais ágil, mais rápida. É o que não aconteceu nesse caso, que o empreiteiro que ganhou, é conhecido nosso, é um filho da cidade, um agente de fora, entendeu? O empreiteiro que ganhou a obra da UPA é gente da cidade, é o irmão da Francis, que trabalha na saúde. Ele é gente da cidade, ele não concluiu, porque não é passar dinheiro para ele.
demorou, depois houve outros problemas que eu não sei quais foram, mas ele sempre me reclamava que eu demorava para repassar, que não repassava, e que sempre ia se defasando. Houve uma licitação, essa UPA já era para estar pronta. Ó. Eu lembro que há 2 anos atrás, ou 3, se eu não me engano, foi a primeira licitação. E, por algum motivo, foi cancelada, que alguém ganhou, depois cancelou, e, se eu não me engano, foi até esse rapaz que é da cidade, ia se cancelando uma licitação, por qual motivo a gente não sabe, né? Por que se cancela tanto? Já ganhou, naquela época, 2, 3 anos atrás, seja quem fosse ganhar, se tivesse ganhado, eu acho que foi o irmão da França, tivesse deixado ele fazer na época, não tivesse cancelado, aberto outro, feito de novo, embargo, isso e aquilo, a UPA estava pronta, porque na época o dinheiro dava. Eu acredito que parou, porque demorou tanto para fazer a obra e para licitar com dinheiro em caixa, que a obra está desejo. Como vai solucionar, não sei. A UPA pode se virar futuramente um elefante branco para a cidade. O elefante branco por quê? Não porque ela vai ficar, talvez, parada, um até o primo da vida. Não vai para frente, não vai para trás, não tem dinheiro para fazer, porque o dinheiro do governo federal não deu, defasou, e pode virar um elefante branco. E uma obra que seria tão importante. E vai deteriorar, e vai... e depois fica mais caro para arrumar. Então, eu acho que os vereadores deveriam cobrar essa questão da UPA, que é muito, mas muito importante. Se eu fosse fazer todas as perguntas que me pediram para fazer para você, Bernardo, a gente ia ficar aqui uns 3 dias conversando. Podemos ficar. Mas tem uma que eu falei aqui, inclusive até no começo do programa eu comentei sobre essa pessoa que fala que a cidade está inundada, tá, esse negócio todo. E a gente vê aqui todo mundo metendo um pau, falando do prefeito, que o prefeito não limpa isso, que o prefeito não limpa aquilo. E eu questionei, eu fiz uma pergunta que causou um silêncio no Face. Eu perguntei o seguinte, gente, eu queria saber quem realmente são os culpados das ruas alagarem em São Lourenço. São os ex-prefeitos? É o prefeito atual? É São Pedro que está chovendo demais? Ou é a população que joga muito lixo nos bueiros, lixo na rua, tá lá? Você podia responder essa pergunta? Olha só, uma parte dela eu vou responder, uma parte a séria vai responder. A chuva que deu essa semana aqui agora, entendeu? Que encheu os bueiros ali no centro da cidade, aquela enchente que deu ali, encheu o mercado, ali perto da padaria do seu Manel, Santo Antônio, Roaledo. Ali próximo à casa do shopping, que encheu a parte de baixo da casa do shopping da delegacia, virou uma piscina. Você viu a foto lá? Tá ele ali com o barrigão danado. Virou uma piscina, entrou aqui em frente ao escape, enchia, na minha época, quando chovia demais, muito tempo, também enchia um pouco. Mas muito menos que hoje. Muito menos. Porque hoje não são feitas limpezas dos bueiros. A Célia estava no SAI, ela vai falar o que ela fazia para não dar esse problema. Só enchia quando era caos mesmo. Mas uma chuva normais como essa que tem dado, não enchia como está, não. Como é que era o negócio do século? Não, antes da Célia responder, só o seguinte. Eu andei indo nos bueiros para ver como é que é. Realmente o bueiro está cheio de lama, cheio de cimento, cheio de coisa que aquilo entupiu. Mas a boca a boca do lobo, né, que se diz, que é a manilha, é uma manilha pequena. E com essa chuva de 60 milímetros, aí não tem boca que aguente vazar, tanto que depois que passa, você vê, passa um tempinho, ela vai abaixando, ela escoa. Então, existem manilhas, essa área central, essas manilhas que existem hoje lá nela, uma manilha realmente de antes da minha época, antes do Mazinho, antes do Zé Celso, são coisas realmente antigas. Mas se você fizer manutenção, você pode amenizar muito o efeito, entendeu? Eu estou vendo aqui, estamos mostrando a foto, também lixo. Aqui em frente, onde tem isso aqui? Cheio de lixo. Mas eu estou vendo aqui, não é lixo que a população jogou. É saco de lixo que a prefeitura não recolheu. Aqui tem saco de lixo fechado. Fechando a boca de lobo, aí enche mesmo. Que a prefeitura, o serviço de lixo está altamente precário, capina, mata para tudo que é lado, o lixo fica muito tempo na rua, não pode ficar muito tempo, tem que ter uma velocidade maior para tirar o lixo, principalmente nesse período de chuva. Então nós estamos vendo aqui em frente a carro de escape. É lixo, mas de saco. Não é lixo que o povo jogou.
O lixo teria que ser recolhido pelo município. E a Célia, na época do SAI, ela mandava os caminhões que alugavam, eu lembro que eu acho que vinha de Resende, né? De Resende, e que limpava os bueiros. Limpava todos os bueiros, limpava e saía do outro lado. Quando chovia, a água vazava. Olha, esse está entupido. Esse está entupido, está cheio de... Não tem nada ali para passar água. Não vai, a água. não vai. Isso aí não é São Pedro, não. Isso é falta de limpeza. Entendeu? De limpeza do bueiro. Mas essa terra que entope o bueiro, ela desce dos morros, né? Desce. Não tem jeito, cara. Mas eu acho que em São Lourenço existem pontos críticos que todo mundo sabe. Né? Aquela região central do mercado, essa rua da Altiscácio. Aqui na Valedo também, Valedo, Rua Edgar Romero. Existem pontos de alagamento que a gente sabe que são pontos críticos, que há muitos anos vem trazendo problemas. Aí eu volto àquela velha história que eu falo para você. Tudo é importante, mas existe o essencial. Quando você deixa de se fazer o essencial... O feijão com arroz, né? O feijão com arroz do dia a dia, a consequência lá na frente é pior. É a mesma coisa aqui. Você está aqui, eu estou aqui nessa sala, uma sala bonita, arrumada, limpa. Se você deixar de faxinar essa sala, o que vai acontecer daqui a um mês? Não é? Se você não der manutenção no seu equipamento da rádio, o que vai acontecer? Um dia ela vai parar. Não é? Então, o essencial tem que ser feito. O que acontecia? A gente fez um planejamento no SAI, logo que nós assumimos, que era o quê? De prevenção. Não que isso fosse realmente evitar que acontecesse, mas prevenia. Então, na época da seca, quando estava para terminar a época da seca, nós fazíamos essa limpeza dos bueiros, principalmente nas áreas mais complicadas, que era nessa área central, em frente ao Mercado Central, a Padaria Santo Antônio, ao Frango de Ouro, lá naquele pedaço da Dom Pedro, perto do posto Shell, aquele pedaço lá que inunda também, a gente fazia essa limpeza. Por quê? Porque era importante. Não que isso fosse evitar, porque realmente o que está acontecendo é que a gente está tendo uma mudança climática muito grande. Eu também acho que quando vem a chuva, ela muitas vezes vem numa quantidade enorme de água em pouco tempo, que não vai dar vazão. Mas se o bueiro estiver entupido, aí é muito pior, entendeu? Então, eu quando vi o atual prefeito dando até uma entrevista na IPTV, falando que é um problema que vem de 50 anos, não sei o quê, eu acho assim, que ele não entrou esse ano. Ele já está no segundo mandato. Quer dizer, foi esse ano que ele descobriu que é um problema que vem há 50 anos. Ele está planejando para o ano que vem. Foi a resposta que eles deram da Defesa Civil e ele. Não, nós fizemos um planejamento para que acabar a chuva, a gente vai começar. Mas, gente, espera lá. Ele está há 5 anos na prefeitura. Então, agora não existem mais desculpas. O segundo mandato de qualquer administrador não tem desculpa. Não tem. Porque ele não entrou agora, ele não pegou uma prefeitura que ele dizia estar daquele jeito, até hoje não foi provado. Ele não pegou funcionário novo, ele não sabia quem ia ser secretariado. Segundo mandato, não tem desculpa. Segundo mandato, problemas como esse, me desculpe. Não tem desculpa. Você acha, então, que se fizesse essa prevenção com esses caminhões que vêm de fora aí para não só essas prevenções, como já tivesse feito planejamento, como todo mundo sabe que janeiro é um mês crítico para a nossa cidade. Todo mundo sabe disso, né? Então, é o que eu falo. O essencial está deixando de ser feito. Aí, com isso, é o que eu faço. É a mesma coisa. As consequências são piores. Não que fosse deixar de acontecer. Não. Mas as consequências são muito piores. E a gente fica preocupado porque a nossa cidade, o que acontece com a nossa cidade? É uma cidade turística. Certo. Ontem, quando eu estava vendo o Jornal da Globo, eu já fiquei preocupada, porque fica assim, tudo bem, eles têm que noticiar, mas a pessoa que é de fora, ela escuta, Minas Gerais morreu já tanto, para eles é o estado inteiro. Yeah. Eles não sabem que o governador Valadares está lá em cima e São Lourenço está aqui embaixo.
Então, é uma coisa que me preocupa, porque ano a ano a gente vem enfrentando esse tipo de problemas. Então, tem que ser feito algo, já tinha que ter sido feito algo, a nível não só estrutural dessa questão do planejamento, da limpeza de bueiro, de verificar, trazer recursos para fazer as obras necessárias para mexer nessa parte de drenagem, como também a nível turista. Você entendeu? Tem que divulgar coisas. Divulgar, não. São Lourenço está inteiro, e tacar foto, e mostrar, e fazer uma ampla divulgação, e um amplo programa para o mês de janeiro, porque todo mundo sabe que janeiro é um mês que chove. Então, que outro atrativo a gente pode fazer para a nossa cidade, que você pode chamar os turistas para virem para a nossa cidade, que a chuva não vai impedir que eles venham. Porque você sabe, você é turista, amanhã você vai viajar para a praia, você olha o tempo e fala, nossa, lá está chovendo. Eu não vou, você vai. Você não vai. Quem que vai vir aqui pagar para ficar dentro do hotel? Não vem. Né? Então, tem que ser feito, já tinha que estar acontecendo esse trabalho, porque é o que eu digo e repito, segundo mandato não tem desculpa. Não tem. Já teve 4 anos para ver como é que era, já teve 4 anos para fazer o que tinha que ser feito. Segundo mandato, não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu estou chegando na cidade, olha, a última vez que eu vim para São Lourenço foi 15 de novembro e agora eu cheguei para o Natal. Eu digo para todo mundo, entrei triste em São Lourenço. Vi aquele portal descascado, mal pintado. É a mesma coisa, gente, eu não estou em São Lourenço. Passa na porta da minha casa, a minha grama está cortada. A minha casa está limpa, está arrumada. Você vai receber visita na sua casa e não vai limpar a sua casa? Eu falei isso para sua mulher. Eu entrei, a primeira coisa que eu vi, mato alto, portal descascado, vidro quebrado. Você se imagina um turista chegando a primeira vez em São Lourenço. Que impressão que você vai ter? O principal que está abandonado. Né? Abandonado. Lá assim. está saindo de motel, olha o motel. E olha, o Cristiano, o queridão, andou tirando umas fotos lá de dentro. Precisa ver como é que está dentro das salas lá que Pois é. Então, gente... Deveria até ser um local para mostrar para as pessoas como é a cidade. Passa para a Polícia Militar, passa para a Polícia Rodoviária Federal, como na época era a Rodoviária Federal, depois foi a militar, passa para eles tocarem lá, ué. A própria população ajuda a fazer a reforma, não precisa você ir da prefeitura, não. A população que passa para a Polícia Militar, a própria pessoa da Polícia Militar ajuda o material para reformar, fica bonitinho, fica bem cuidado. A gente fica... E é uma obra bonita, né? Na minha frente tinha 3 carros de fora chegando. Aí eu pensei assim, o que será que eles estão pensando? Em chegar e ver a cidade... Primeira impressão, qual é a que você tem? Gente, o mato, depois cortaram, né? Cortaram metade do mato. Eu falei, foi pior. Agora não precisa acabar. Se deixasse o mato alto, mas, gente, e achar que não é enfeite, o mato alto é enfeite. Mas ficou meio alto. Ficasse alto por inteiro, então. Não, cortou metade, deixou metade. Foi pior. Eu acho assim, é planejamento. Não tem desculpa. Já teve 4 anos para fazer o que tinha que fazer, descobrir o que tinha que descobrir, aprender o que tinha que aprender. Então é falta de competência. Me desculpe, mas a atual administração está pecando em coisas essenciais. Eu nunca cheguei aqui na rádio para falar isso. Não estou falando mal, eu estou falando do sentimento que eu tenho de morar em São Lourenço, é a cidade que eu escolhi. Eu podia estar em São Paulo hoje, mas todo mundo fica, não, meu filho, não, eu vou voltar, eu estou lá porque eu preciso estar. Porque agora meu pai faleceu, a gente está tomando, eu tive que ajudar a tomar conta desse negócio, fazer companhia para minha mãe, mas eu vou voltar. E eu tenho vindo assim uma vez por mês na cidade. Aí você tem aquele choque, porque na hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, não tem, sabe, pintar as laterais, então na hora de pintar, deixar tudo arrumado, então nem todo mundo sabe que é Natal, vai chegar visita, ano novo, a cidade lota, né? Tem uma impressão bonita, chegar, ter um primeiro impacto. Chega em qualquer recepção de hotel, a recepção está cheia, está desarrumada, está suja. Não está, gente. Porque chama-se recepção. Você está recebendo. É verdade. Não é? Nós somos uma cidade turística. Eu fiquei muito triste, continuo muito triste. Uma chuva dessa horrorosa no dia seguinte, não ter um caminhão-pipa lavando a cidade. Imagina se a gente cheio de lama na porta da minha casa,
que eu não vou lavar a porta da minha casa? O calçadão também é sempre entupido, aquele banheiro lá. Tem um caminhão-pipa. Ontem eu fui fazer... Na minha época, mandaram todos ser caminhão-pipa. Não sei o que aconteceu, que sumiu o caminhão-pipa, parou, quebrou, estava estragado. Caminhão-pipa para lavar o cocô do cavalo, o xixi que fizeram na Tem que lavar a cidade toda quando de manhã, chovia, ela botava lavava. terra na terra, no outro dia o caminhão estava lavando. Se o caminhão está quebrado há 5 anos, conseguiu quebrar, tem 5 anos hoje o caminhão. Deixa eu sair, está quebrado. Estão utilizando o caminhão-pipa do Corpo de Bombeiro. Mas Eles ajudam. Entendeu? Mas o bombeiro usa para outras coisas. O bombeiro é para atender. Tem que ter um da prefeitura para vir de madrugada. Não precisa ficar pedindo. Entendeu? Tem que ter para poder limpar. Se você acabou, choveu, limpou, a aparência já muda. Eu não sei, tinha o caminhão funcionava quando eu saí, larguei funcionando. Depois entregaram o caminhão, não sei para onde. Eu sei que tinha que comprar um caminhão ou então alugar. Deu um problema. O portal de entrada. Como é que está lá dentro? Aqui, lata de cerveja, de refrigerante, tem de tudo lá dentro do portal. Então, no caso do Natal, tinha que pegar e alugar um caminhão. Vai em Varginha, que tem empresa que aluga 2, 3 caminhões, por um dia, 2, e limpava o centro da cidade, no Natal, Ano Novo, ficava com um monte de terra jogado para tudo que é lado, entendeu? O Nega Véia, quando teve enchente, em 2000, o Nega Véia fez isso, não tinha caminhão-pipa, ele alugou um monte de caminhão-pipa, veio dinheiro do governo estadual, federal, veio. Ele alugou e limpou a cidade. Verdade. Entendeu? Não tem lembra disso. Entendeu? Por que o atual governo não alugou, imagina, um caminhão para limpar o centro da cidade? 2 dias limpava tudo, 2 caminhões. É verdade. Em 30 dias você já botou a cidade em pé. Botou em pé, então. Entendeu? E ele dá os parabéns para ele. Entendeu? Pessoas criticam ele, mas ele fez isso. E o atual governo, que diz que sabe, não teve competência para no Natal, no Ano Novo, alugar 2 caminhões em Varginha e limpar o centro da cidade. Já que não tem. E lá tem para alugar à vontade. Pouso Alegre, Varginha, e não é tão caro. 2 dias de caminhão. Meu amigo, nós temos 2 minutos, tá vendo? Se a gente fosse falar disso tudo, eu tenho alguma coisa para você falar aí. Fala aí. Eu gostaria de parabenizar o ex-presidente da Câmara, o Ney, meu amigo Ney, dizer para ele... Ele ainda é presidente. Ele ainda é presidente. O Carlos ganhou, né? Então, dia 31, Ney, o presidente... Ainda é ele. O Ney, dá os parabéns para você, dizer que eu tenho um grande respeito por você, gosto muito de você, que você sabe que a minha candidatura, primeira eleição de vereador, quando eu fui candidato a vereador, a minha campanha de vereador foi lançada dentro da casa do Ney, junto com o pai dele, o Vivaldi, entendeu? O Pininho, os irmãos, eu fui lançado vereador dentro da casa do Ney. E a família dele toda votou comigo. Então, parabenizar pelo seu trabalho junto à Câmara e desejar ao Cal, ao João Bosco e ao Gil, que é a mesa diretora, que façam um bom mandato também. Dizer que os nossos vereadores, Chopinho, Evaldo, Abel, Luizinho, votaram nessa mesa diretora desde o início, desde quando começou. O nosso grupo colocou que o presidente nós íamos votar, que eles iriam, né, que eu não voto. Cal, João Bosco e o Gil seriam a mesa. Então, desejo a vocês uma boa sorte, principalmente a você, Cal, será o novo presidente. Agradecer os vereadores que realmente fazem um trabalho forte de oposição, que brigaram para que o IPTU não fosse aumentado, foi o Abel, o Evaldo e o Chopinho. Depois os outros vieram. Parabenizar o Luizinho, que votou também, parabenizar o João Bosco e o Gil, que está desde o início também contra o IPTU. O Gil também, parabenizar o Gil desde o início contra o IPTU, mas os 6 vereadores que votaram contra o IPTU, né? Abel, Evaldo, Luizinho, Chopinho, Gil e João Bosco, que não deixou mais uma vez aumentar o IPTU. Então, dar os parabéns, desejar ao Carlos boa sorte e desejar ao povo de São Lourenço um ano novo, cheio de paz, alegria, muitas vitórias, e que seja um ano de 2014 cheio de sucesso. E dizer que eu, né, a Célia, muita gente fala que a gente foi embora de São Lourenço, nós estamos num período que ela está vendo as coisas do pai dela e eu estou vendo o negócio no Rio.
Mas nós continuamos aqui e continuamos atuando na política de São Lourenço. Valeu. Célia. Queria agradecer mais uma vez a vocês, a Luiz, ao Pablo, toda a equipe aqui da Rádio Alternativo, que sempre se recebe com tanto carinho e respeito. Agradecer aos meus queridos ouvintes aqui da Rádio Estância, ao povo de São Lourenço. Mais uma vez, dizer que realmente a gente continua em São Lourenço. Não vou sair da cidade, nem em Tenório. A gente está um período afastado da cidade, né, por motivos particulares. E aproveitar para desejar a todos vocês que vocês tenham tido um ótimo Natal e tenham um ano novo muito próspero, com muita saúde, com muita paz, com muita fé no coração, que é muito importante isso, e que venha um ano de muito sucesso, de muitas vitórias para todo mundo. Esse é o meu desejo. Muito obrigado a vocês dois por terem comparecido aqui na rádio. A gente agradece muito a presença de vocês e vamos ver se esse ano que entra agora vamos ter mais entrevista com vocês dois para a gente bater um papo que é tão bom e a população gosta tanto de escutar vocês dois. Você sabia que a saudade é um sentimento tão puro que chega até a incomodar o desenvolvimento de uma nova sensação? Isso é uma maneira de você nunca mais esquecer de alguma coisa que foi muito boa na sua vida. Por isso eu tento todos os domingos fazer você feliz um pouquinho, tocando as músicas que te levam a um lugar que estava esquecido dentro de você. Isso é